Thiago Barral, presidente do EPE, Renato Haddad também, ó, que é responsável aí da parte técnica, né, da geração centralizada do PDE 2031, né? Obrigado pela presença de vocês aqui com o canal Energia. Tivemos essa mesma conversa no ano passado sobre o PDE 2030, né? Agora a gente está falando novamente, mas agora sobre o 31, PDE 2031. O que esse plano traz de evoluções quando comparado a essa última edição? Bom, Maurício, obrigado mais uma vez pelo convite, a oportunidade de estar aqui com o canal Energia novamente, podendo falar sobre o plano decenal e num momento muito importante, que ele está em consulta pública, né? Então, é exatamente um momento importante para que a gente possa tentar traduzir um plano que, como você falou, ele é extenso, né, mas que tem mensagens ali que são importantes da gente destacar, discutir, compreender. E, obviamente, que esse retorno da consulta pública ele é muito útil, não só para aquilo que a gente puder aperfeiçoar do próprio plano 2031, mas a gente já está começando a elaborar o plano decenal 2032. Então, aquilo que a gente não consegue necessariamente incorporar nesse ciclo, já entra como diretriz para o próximo ciclo. E aqui, antes de mais nada, eu acho importante, Maurício, destacar o seguinte: o plano decenal ele é desenvolvido pela EPE, mas ele é desenvolvido com base em diretrizes apresentadas pelo Ministério de Minas e Energia. Então, o Ministério é o proprietário desse plano. É o Ministério que apresenta para a EPE os desafios que ele quer ver endereçados no plano decenal. É o Ministério que faz as perguntas que nós buscamos responder com o plano decenal, né? Então, é muito importante também que a gente tenha essa clareza, né, do papel e da importância do Ministério de Minas e Energia na concepção do plano decenal. E aí o que nós fazemos são os estudos, a modelagem, preparar as bases de dados para tentar trazer informações e respostas para ajudar o Ministério de Minas e Energia a tomar decisões, a formular as políticas e o mercado compreender também as principais tendências, as principais evoluções. E aí eu chego na sua pergunta. O que evoluiu do plano decenal 2030 para o 31? O plano decenal ele engloba não só o setor elétrico, que eu acho que vai ser o foco da nossa conversa aqui, mas todo o setor energético. Então, desde os cenários para petróleo, gás natural, biocombustíveis, nós trouxemos aí uma grande novidade, um capítulo dedicado ao tema hidrogênio, que foi uma novidade desse plano. Nós incorporamos um aspecto muito importante que foi fruto até da consulta pública do ano passado, a questão da transição energética, da maior clareza como é que a gente está vendo a transição energética no plano decenal. Então, também trouxemos mais elementos buscando esclarecer essa dimensão da transição energética. Agora, em relação ao planejamento do setor elétrico, várias novidades. Primeiro, porque nesse último ano nós tivemos grandes discussões no país. Tivemos agora recentemente o novo marco da geração distribuída, o novo marco legal da geração distribuída, que nós já tivemos tempo de incorporar nesse plano decenal, e isso fez com que a projeção, os cenários de crescimento da geração distribuída fossem revisitados e atualizados. Então, a gente está falando de sair de um patamar de aproximadamente 8 gigawatts hoje para em torno de 40 gigawatts em 2031 de geração distribuída, né? Isso foi algo que nós incorporamos do ciclo passado para esse. Mas eu diria que o grande destaque está relacionado à escassez hídrica que nós vivemos em 2021 e a busca por representar nesse plano o aprendizado, as lições que nós tivemos no enfrentamento, ao longo do enfrentamento desse período de estresse hídrico, 2020-21. A EPE participa do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e nas reuniões semanais que nós tivemos desde outubro de 2020,
a gente aprendeu muita coisa com o ONS, com a ANEEL, com o Ministério, com a Agência Nacional de Águas, né, com todas as instituições envolvidas, a CCE, e eu acho que ao longo desse período, nós tivemos aí realmente um aprendizado, e eu diria que o principal elemento que esse aprendizado trouxe para o plano decenal foi a forma de representar as restrições que antes não estavam tão bem percebidas, porque só quando você tem o estresse hídrico que você consegue, de fato, revelar os efetivos limites que o operador enfrenta na hora de operar essas usinas, né? Então, isso foi, eu acho que o grande avanço metodológico em termos de plano decenal 2030 para o 2031. Tem outros aspectos, a gente pode explorar aqui na nossa conversa, mas esse foi o grande, acho que, desafio que nós tivemos e que resultou em alguns aprimoramentos nessa metodologia, graças a esse aprendizado das instituições ao longo desse período de estresse hídrico. Teve alguma influência nos estudos, no resultado desses estudos, já que foi essa a mais severa dos últimos 91 anos? Sim. Teve bastante influência, né? Nós não poderíamos, de forma alguma, ficar indiferentes na elaboração do Plano Decenal 2031 em relação à conjuntura que nós atravessamos ao longo do ano, né? Então, nós, inclusive, negociamos com o Ministério de Minas e Energia alguns ajustes no cronograma de elaboração do plano para que tivéssemos tempo de incorporar alguns desses aprendizados. Assim, tentando resumir, né, colocar de forma bastante simples, né? Basicamente é o seguinte: quando no enfrentamento do estresse hídrico, da escassez hídrica, o operador nacional do sistema buscou, até por uma discussão consensual no comitê de monitoramento, reduzir ao máximo a água que saía dos reservatórios, porque o que a gente tinha? Muito menos água chegando do que tinha que sair. Então, obviamente que o resultado disso é o esvaziamento dos reservatórios. Mesmo que tivéssemos termoelétricas e outros recursos disponíveis para compensar essa redução naquele momento. Então, o que nós observamos? Que o ONS, o operador, ele, ao fazer um esforço para reduzir ao máximo as vazões que as hidrelétricas tinham que colocar rio abaixo, ele esbarrava em uma série de limitações para fazer isso. Porque você tinha usos rio abaixo, por exemplo, de navegação, tomadas d'água para abastecimento, a questão da própria fauna biótica, né, os peixes, as necessidades ecológicas, vamos dizer assim. Você tinha vários usos ali da água que faziam com que, até seja pelas licenças ambientais, seja pelas outorgas de água, que as usinas, os geradores, dissessem que, olha, eu tenho que colocar no mínimo essa quantidade de água rio abaixo. E isso resultava, então, que o ONS ele não conseguia fechar a torneira do sistema tanto quanto ele gostaria para preservar os recursos hídricos nos reservatórios e acionar ao máximo os outros recursos disponíveis ainda. Então, o que nós fizemos no plano decenal, essa metodologia? Nós pegamos digamos assim, o máximo que o ONS conseguiu reduzir de vazão numa condição anterior à CREG, porque a CREG veio para flexibilizar, né, excepcionalmente, né, eram regras excepcionais. Então, antes, né, aquilo que o ONS conseguiu praticar de menor vazão, geração hidrelétrica, nos momentos em que ele se esforçou ao máximo para reduzir, nós pegamos isso e falando, e se esse for considerado o menor patamar de geração hidráulica agregado da região Sudeste e Centro-Oeste que a gente tiver? E aí, então, nós representamos isso como uma restrição ao modelo, para ver o impacto que isso traria. E nós enxergamos exatamente aquilo que a gente previa. Quer dizer, ao enxergar que o sistema é mais difícil de fechar a torneira dele do que a gente conseguia ver antes
com a representação individualizada, né, dessas restrições, com a base anterior, o que a gente viu é que isso resulta, né, numa condição de operação dos reservatórios abaixo do que seria sem essas restrições, e, obviamente, tem toda a repercussão disso em termos de capacidade do sistema de atender às necessidades de forma adequada. Então, o reflexo disso apareceu quando nós medimos, né, quais eram os requisitos de energia e potência do sistema ao longo desse horizonte. Então, nós vimos uma antecipação desses requisitos, né, uma ampliação desses requisitos no tempo, e, como consequência, isso mexe com a estratégia de expansão indicativa, ou seja, os investimentos que vão ser necessários para garantir que, mesmo naquelas condições de estresse hídrico, que o sistema ele não transite por uma zona abaixo dos critérios de segurança que são estipulados e aprovados pelo Conselho Nacional de Política Energética. Então, em resumo, nós incorporamos uma realidade observada da operação para dentro do modelo, e com isso nós enxergamos a necessidade de uma expansão adicional para manter o mesmo nível de segurança que nós, quer dizer, o nível de segurança que nós perseguimos por meio dos critérios formalmente estabelecidos de segurança do suprimento. E aí essa segurança, Thiago, só para... eu estou aqui claro, com o PDE aberto, por exemplo, na página 325, que é a lista de empreendimentos hidrelétricos aí nesse horizonte, que só soma só para arredondar 2 gigas de potência, né, nessas hidrelétricas, o que é bem menor do que a expansão anual que a gente tem aí ao longo dos próximos anos, né? Então, essa segurança, ela é alcançada por meio do quê? Justamente considerando essas restrições, esse cenário todo hídrico, né? Não só das novas, mas como do parque existente, né? Inclusive das expansões que estão ali também no PDE, né? Passa por mais capacidade instalada, por exemplo, das renováveis, ou mais transmissão. Por onde passa o planejamento para conseguir chegar a essa segurança que é indicativa no plano? Sim. Eu vou fazer alguns comentários para tentar responder e, se me permitir, abrir também para o Renato complementar. Ele tem um domínio maior do que eu sobre alguns desses aspectos do plano, né? Bom, de fato, né, quando nós olhamos a efetiva, uma etapa fundamental do planejamento do setor elétrico é a gente identificar quais as ofertas potenciais. Então, a gente procura identificar qual o potencial hidrelétrico que a gente tem nesse horizonte até 2031, qual o potencial de expansão nuclear, qual o potencial de expansão termoelétrica, de expansão eólica, de expansão solar, de expansão à biomassa, resíduos sólidos urbanos. Então, a gente procura identificar essas possíveis fontes para atendimento às necessidades e mais, qualificar essa expansão em termos de valor, quanto custa, qual o valor de investimento, qual o custo de operação e como é que funciona, qual o perfil de geração de cada uma dessas fontes. Então, a gente representa lá as usinas, a fonte eólica, com diferentes referências de preço, diferentes perfis de vento, né, conforme a região. A gente tem, da mesma forma, as termoelétricas. A gente representa termoelétricas flexíveis lá como oferta candidata, termoelétricas inflexíveis, né, que geram na base, e assim por diante. Isso é feito para todas as fontes, tem lá com total transparência todas as premissas que nós utilizamos, né? E aí a gente tem, a partir disso, né, então, sabendo qual é o requisito do sistema e quais são as tecnologias, fontes candidatas a atender essas necessidades, a gente faz todo um processo, uma modelagem para identificar diferentes estratégias para atender essas necessidades. Não existe só uma forma de atender às necessidades do sistema.
Então, você tem uma que vai privilegiar o menor custo total de operação e investimento dentre aquelas informações disponíveis, né? Mas a gente sabe que, na vida real, há uma série de outros aspectos de política energética que são importantes também. Se você pegar o Plano 2050, o Plano Nacional de Energia 2050, tem uma diretriz de política lá sobre a importância da expansão da oferta e da infraestrutura de gás natural. E aí, por conta disso, o Ministério de Minas e Energia, e até em função da própria lei de capitalização da Eletrobras, o Ministério incorporou como um olhar de política essa diretriz no sentido de termos uma expansão com uma parcela de geração termoelétrica mais inflexível, como uma forma de acelerar o desenvolvimento do mercado de gás natural e os investimentos em infraestrutura, né? E isso também tem a sua importância e é importante. Então, todas essas diretrizes de política que são apresentadas pelo Ministério, elas decorrem de um olhar até mais que vai até além do escopo do setor elétrico, né? Aspectos relacionados à política de biocombustíveis, enfim, há um conjunto ali de diretrizes, né? E por isso é tão importante chamar a atenção que o plano decenal ele tem esse olhar integrado, né? A gente olha e modela o setor elétrico ali com enfim, informações, as melhores informações e modelos disponíveis, mas há um olhar também um pouco mais abrangente. Energético, né? Não é elétrico apenas, né? Exatamente. Então, há um conjunto ali de aspectos que vão ser considerados, e aí, o final disso é que nós temos diferentes cenários de estratégias de expansão. Nesse plano decenal 2031, nós tivemos tempo de elaborar duas estratégias distintas. Uma que foi chamada de rodada livre e a outra que foi chamada o cenário de referência, que aí incorpora todas essas condicionantes, né, de desenvolvimento do setor energético a partir desse olhar mais integrado de política energética. Normalmente, nos planos decenais, nos anos anteriores, a gente também trazia outras estratégias, no que a gente chama de sensibilidades, análises de sensibilidades, what ifs, né? Mas, em função do cronograma desse ano e de todo esse esforço de incorporar a questão da escassez hídrica, nós não tivemos a oportunidade de concluir análises de sensibilidade dentro desse cronograma, mas isso não significa que nós vamos nos furtar de trazer algumas análises complementares, e aí o Renato está, inclusive, trabalhando atualmente nessa complementação de algumas sensibilidades que vão mostrar que não existe uma única estratégia de expansão, você tem diferentes estratégias possíveis que atendem aos requisitos, né, com custos, emissões, benefícios, transbordamentos, né, de benefícios e custos relacionados a outros setores, né? Você tem a questão dos resíduos sólidos urbanos, você tem o biogás, enfim, há uma infinidade de aspectos que eu não vou ter como detalhar aqui agora, mas eu acho que o Renato pode falar um pouquinho e complementar um pouquinho mais. Perfeito, obrigado, Barral. Bom, antes de tudo, boa tarde, Maurício, acho que é a primeira vez que a gente conversa pessoalmente, entre aspas, né? Pessoalmente, virtualmente. E, bom, só tentando ser bem sucinto sobre essa questão, que eu acho que o Barral já colocou muito bem, né? Todo o histórico, todo o contexto no qual a gente elaborou esse PDE, e, na verdade, ainda está elaborando, porque toda essa parte das sensibilidades, elas ainda estão em andamento, então a equipe está lá sem parada. Desculpa, Renato, só para não perder esse gancho. Essas análises de sensibilidade ainda serão apresentadas para o PDE 2031 ou não? Eles serão feitos isso à parte, depois dele ser publicado pelo Ministério, que isso acontece de forma de portaria, né? A gente está, nesse momento, e aí o Barral pode falar também com mais propriedade, a gente está, nesse momento, trabalhando na elaboração de todo esse material para disponibilizá-lo ao Ministério de Minas e Energia e avaliar a melhor estratégia. A gente acredita que possa, talvez, ter os resultados iniciais à mão, em breve, talvez a tempo dele sair em paralelo, mas como uma publicação à parte, né? Mas em paralelo ao PDE, ao fechamento do PDE 2031, que já está
em consulta pública. Com relação a esse aspecto da segurança, acho que o Barral colocou muito bem, e eu só queria enfatizar 2 pontos das consequências que geram a abordagem que a gente trouxe sobre as restrições. Então, o primeiro aspecto, e o Barral já falou, era a gente conseguir enxergar na modelagem essa necessidade adicional. Então, levar para dentro do modelo aquilo que a realidade operativa enxerga, mais que os modelos de médio e longo prazo, por toda a sua simplificação, por todas as questões da previsibilidade sobre esses dados, não necessariamente reflete da forma mais adequada. Então, esse primeiro passo já foi feito e introduzimos, e o efeito fica direto, tanto nas necessidades de energia do sistema, como nas necessidades de potência. Isso é um ponto interessante, Maurício, porque quando a gente pensa que as hidrelétricas vão gastar mais água, né, vão ter que defluir mais do que está previsto, o primeiro efeito que a gente tem é terminaremos os períodos em níveis mais baixos. Logo, eu preciso de potência para complementar. Por outro lado, o que a gente percebeu com essa abordagem? Não é só o efeito no armazenamento, mas o montante de água que eu preciso alocar para fazer todas as modulações que as hidrelétricas precisam para sair de uma geração baixa e chegar numa geração alta no momento de pico, isso exige uma alocação de recurso, um gasto energético ao longo do mês, porque a hidrelétrica não vai de 0 a 100 em 1 segundo. Né? Então, ela precisa de algum tempo e isso exige alocar recurso. Essa alocação de recurso, ela abre também um requisito de energia. Eu preciso daquelas fontes que complementem a potência, mas eu também preciso de recursos que supram essa energia adicional que a hidrelétrica vai gastar. E aí, entendendo bem o papel de cada fonte no sistema, a gente consegue avaliar essas diversas sinergias, ver como uma eólica eventualmente vai compensar esse gasto energético e vai preservar o reservatório, como uma termoelétrica de base vai fazer esse papel, como uma termoelétrica flexível vai fazer aquele outro papel, e a partir dessas sinergias, a gente consegue elaborar diversos caminhos, diversas trajetórias de expansão que atendam aos critérios de suprimento. O que a gente mostra, e é um ponto interessante que está na parte final do capítulo 3 do PDE, é que, ao considerarmos no início do processo essas restrições a maior, a gente chega numa condição operativa para as hidrelétricas que, ao final da expansão, ao final daquela configuração expandida, elas entregam mais potência do que a gente veria na condição inicial. Ou seja, a gente consegue levar o sistema a uma conjuntura em que a gente, considerando o gasto associado, a gente repõe esse gasto e permite que as hidrelétricas exerçam aquele papel mais nobre que elas têm no nosso sistema, que é justamente prover toda essa flexibilidade operativa que elas permitem. Entendi. E nesse campo aí, a transmissão ela tem um papel importante. A transmissão também entra integrada nessa avaliação também, né? Sim, bastante. Né? A transmissão ela entra de 2 formas. Né? Nós temos uma análise muito focada nas interligações, ou seja, na capacidade de intercâmbio de blocos das regiões entre si. Né? Então, norte, nordeste, para o sudeste, centro-oeste, sul. Então, quando nós fazemos análise, a primeira análise é uma análise mais abrangente, né? Em que você olha não ali no detalhe espacial, mas os grandes blocos. E aí a gente vai ter uma noção de se existem gargalos, né, nessas estratégias de expansão da geração, se existem gargalos de intercâmbio entre essas regiões. E aí isso resulta futuramente, obviamente, à medida que a necessidade vai surgindo, grandes troncos, né, para viabilizar a ampliação do intercâmbio. Sejam bipolos, sejam linhas de 500 kV que vão reforçando essa capacidade de intercâmbio. Mas a gente tem também uma outra análise, que aí ela é mais regional, que também vai entrar, obviamente, tentando ali identificar as necessidades de cada região e aí os investimentos. O plano decenal, como ele olha o horizonte de 10 anos
e o país como um todo. Então, não há ali no plano decenal uma descrição muito detalhada de todos esses aspectos regionais. Tá? Isso entra lá nos outros instrumentos de planejamento da transmissão, o PET, PELP e os relatórios R1 e de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que aí sim vão detalhar um pouco mais isso. A transmissão é fundamental, Maurício, fundamental. E não é por uma questão só de integração de fontes renováveis do Nordeste. Ela é fundamental porque ela traz, primeiro, atende às necessidades do crescimento da demanda das cidades. As cidades vão crescendo, a economia cresce, e você precisa de transmissão para garantir que aquele aumento de demanda das cidades você possa ter infraestrutura para entregar aquilo de onde quer que venha essa energia. Né? Mas, obviamente, que também a gente precisa olhar pelo lado da expansão da geração. E aí, nesse sentido, a gente enxerga também um total ali de mais de 100 bilhões em investimentos em transmissão ao longo desse horizonte, o que pode até crescer um pouco em função dos estudos que estão sendo finalizados agora pela EPE, de 2 novos bipolos entre a região norte e nordeste e a região sudeste e centro-oeste, e uma série de reforços regionais na região nordeste, na área sul, na área leste e na área norte da região nordeste. Então, com isso, ampliando sobremaneira a capacidade de integração das fontes eólica e solar, que são muito competitivas, né? E aí, por isso mesmo, vão trazer uma segurança, né, energética maior para o planejamento. E só para concluir essa discussão da transmissão, no início da nossa conversa, você falava em incertezas, né? Cada vez mais incertezas. E quando a gente olha para o planejamento da transmissão, ele tem que enfrentar cada vez mais incerteza. A gente tem incerteza sobre qual o crescimento da demanda de energia e onde vai estar esse crescimento. A gente tem as incertezas relacionadas a onde vão estar as usinas de geração. Se vai ser mais eólica, se vai ser mais solar, se vai ser mais biomassa, PCH, né? E em que local vai estar. E em que momento esses projetos vão se viabilizar, porque uma parte cada vez maior pelo mercado livre. E é muito mais rápido, né? E tem a eólica offshore. A eólica offshore vai entrar no Nordeste, na região Sudeste, né? Em que momento ela vai estar competitiva. Ou seja, uma incerteza crescente. Agora, nós precisamos tomar a decisão de construir a transmissão, porque leva 7 anos entre você estudar e a usina entrar, e a linha entrar. Enquanto a geração, ela entra num horizonte menor, num tempo menor. Então, se eu for ficar esperando confirmar, assinar o contrato aqui do projeto, a gente vai conviver com gargalos. E aí, por isso que desde 2013, a EPE faz o planejamento a partir de uma abordagem proativa do planejamento da transmissão. A gente identifica o potencial de expansão e a partir de uma análise de risco de arrependimento, a gente recomenda a expansão da transmissão, porque pode ser que a economia não cresça tanto quanto a gente esperava, pode ser que a expansão da geração seja um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, e você não exatamente realize aquela premissa do planejamento. Agora, se eu não decido expandir, o meu arrependimento é muito maior do que eventual desvio da minha incerteza, porque aí eu coloco a segurança do suprimento em risco. Então, esse é o dilema do planejamento, e a transmissão é um elemento central dessa equação. Só mais 2 pontos que eu queria pegar ainda em transmissão com base no que você falou, Thiago. Você disse sobre 2 novos bipolos que estão sendo estudados, né? É justamente por conta dessa questão da incerteza do arrependimento que você citou. E outra,
O hidrogênio também é uma questão muito importante aí, que pelo menos a gente tem visto, são cerca de 50 gigas em estudos lá no IBAMA, né? A Elbia comentou recentemente, quando foi publicado o decreto, né, sobre esse assunto, que eólicas offshore, que um dos gargalos é justamente, aliás, são dois gargalos principais, logística e transmissão, porque ainda não existem, né? Isso que leva a esse estudo da transmissão? Vamos lá, por partes. O plano decenal e as nossas projeções de crescimento da economia e, obviamente, da demanda, elas são baseadas num cenário de referência de que a economia brasileira, o PIB brasileiro, cresça ao longo desses próximos 10 anos a uma taxa média de 2,8% a 3% ao ano. Tá? Então, a gente está falando de um cenário de crescimento, de retomada do crescimento da economia, de aceleração, e 3% ao ano não é desprezível. Né? Então, isso, obviamente, pressiona a demanda por energia. Uhum. E aí, o que nós identificamos? Primeiro, mapeamos aqueles empreendimentos que a gente já pode considerar confirmados, de eólica e solar confirmados. E a gente mapeou cerca de 34 gigawatts que a gente pode considerar confirmados, seja porque já estão em operação, seja porque participaram de leilão e assinaram contratos, seja porque estão no Mercado Livre e já tem ali o custe assinado, o contrato de uso de transmissão, o parecer de acesso emitido, enfim, estão no estágio já bastante avançado da sua viabilização. E aí, a partir então, nós olhamos o seguinte, qual o cenário de expansão, dentre aquelas várias estratégias de expansão, o cenário de expansão das fontes eólica e solar na região Nordeste, Norte e Nordeste. E aí, o que a gente identifica, uma necessidade muito grande de expansão da transmissão para dar conta da entrada dessas fontes de forma competitiva, sem que você tenha um aumento muito grande do custo desses empreendimentos por conta do risco de transmissão, por falta de competição desses projetos entre os mais competitivos, né? Então, a transmissão ela é um fator viabilizador muito importante da segurança energética. E aí, dada a escala dessa demanda por energia que a gente vai precisar para sustentar um crescimento do PIB da ordem de 3% ao ano, nós chegamos à conclusão de que, ao invés de ficar fazendo reforços localizados, vai ser importante ter grandes troncos para a gente usar como grandes avenidas, como grandes estradas que vão coletar a energia que a gente não sabe exatamente onde vai estar sendo gerada, mas esses grandes troncos vão ser importantes para dar essa flexibilidade. E aí entram os bipolos. Eles vão transportar grandes blocos de energia por grandes distâncias com pequenas perdas elétricas. Uhum. Né? Então, e aí entra aqueles estudos mais regionalizados, mais detalhados, entram posteriormente, num tempo aí... Eles entram, na verdade, conjuntamente, porque eles vão dar, digamos assim, as condições no entorno desses bipolos que faz com que essa geração também consiga chegar a essa infraestrutura. Então, o primeiro já está praticamente na fase final de detalhamento, né, usando tecnologia que a gente já conhece de outros bipolos, e o segundo bipolo ele ainda está numa fase de análise, né, sobretudo o ponto de partida e o ponto de chegada desse bipolo, e as próprias tecnologias que vão ser empregadas nessa solução que vier a ser recomendada. Tudo isso está previsto aí para final de março, a gente ter essas recomendações. O fato é que a gente está falando de algo da ordem de bilhões em investimentos, considerando os bipolos e os reforços regionais para integração. E o resultado disso é que a gente oferece ao mercado uma perspectiva de longo prazo para quem quer investir em geração no país. Então, traz maior confiança, traz maior investimento, maior competição
para quem vai investir nesse setor. Você falou eólica offshore, né? Eólica offshore, a gente vai ter um grande desafio. Se essa eólica offshore viesse viabilizar na costa da região Nordeste, ela vai concorrer com essa transmissão, por essa transmissão que está sendo dimensionada, ela vai concorrer com as eólicas e solares onshore. Né? Então, a gente tem esse desafio. Por outro lado, se essas eólicas offshore estiverem na costa da região Sudeste, da região Sul, aí o caminho que essa energia vai ter que percorrer para ser integrada no sistema é diferente. Né? Então, pode também ser muito interessante ter soluções de eólica offshore na região Sudeste e Sul, porque vão trazer uma maior diversidade de perfis de vento, e essa diversificação geográfica ela é muito importante para a resiliência do sistema, para o efeito portfólio, para a segurança a longo prazo, mas também porque a energia vai estar percorrendo outros caminhos, e isso faz com que a gente tenha uma maior robustez também do sistema. Então, eu acho que a eólica offshore ela surge como mais um recurso interessante e que pode trazer algumas características muito interessantes para o sistema elétrico brasileiro nos próximos anos, nas próximas décadas, complementando os recursos onshore que nós temos. Sim, sem dúvida. Tiago, eu queria só, então, já emendar essa questão, já que a gente está falando de eólica offshore. Eu tenho feito com as fontes com quem eu tenho falado um exercício aí, né? Comparando 10 anos atrás aí com o PDE 2013, né? E olhando para agora, 2022, né? A gente teve aí um incremento, assim, olhando esse outro PDE, 2013 a hoje, a gente está em 2022, o que o PDE daquele período previa para agora, né? Olhando agora, né? A gente teve nesse período aí de 10 anos um incremento. Acho que assim, posso dizer até que não era esperado da solar e da eólica, né? Porque naquela época a eólica era basicamente pró-infra e o que tinha entrado na leilão de fontes alternativas ou energia de reserva, não me recordo agora, ou os dois, eu lembro que teve uma contratação assim, não era em leilão de energia nova, né? Solar, então, nem se falava ainda em leilões, né? E hoje, 10 anos depois, está aí, são grandes protagonistas da expansão do setor, né? Hoje. Agora, a gente pegando esse PDE 2031, quando chegar lá em 2031, né? A gente pode esperar alguma nova surpresa quando olhamos assim, em termos de tecnologias, por exemplo, a eólica offshore que deve, na sua opinião, uma coisa mais pessoal, uma opinião, você, Renato, e também Thiago, né? Vocês que estão aí vendo os números dessas tecnologias novas e olhando até as novas que ainda nem chegaram, né? Alguma delas pode se destacar como foram a eólica e a solar, olhando de 2013 até hoje, ou não? A gente vai ter que ainda esperar mais algum tempo, e o que deve se esperar aí para ter uma nova tecnologia, se é que podemos ter realmente uma nova tecnologia nesses próximos 10 anos? Esse exercício de comparar os planos decenais de 10 anos atrás, o que vai ser 10 anos à frente, sempre suscitam várias reflexões como essa que você traz, né? Será que eu deveria ter enxergado alguma coisa que eu não enxerguei? Ou até que ponto esse cenário do plano decenal de fato é aquilo que vai se realizar? Né? E a resposta que eu tenho para esse tipo de questão é a seguinte: o plano decenal ele não está ali para definir o futuro. Ele é um exercício para que a gente possa se preparar para as incertezas do futuro, né? Para a gente estar mais preparado para aquilo que pode acontecer e que a gente não tem controle. A gente não sabe qual vai ser o preço do gás natural daqui a 5, 10 anos. A gente não sabe o câmbio, como vai se comportar. A gente não sabe o clima, né? Pode ter eventos que surpreendam. Ou seja, a economia, né? A economia pode crescer mais, pode crescer menos. A geração distribuída pode crescer mais, pode crescer menos. Ou seja, há um conjunto de incertezas, né? E o plano decenal ele não tem
esse propósito de prever o futuro. Ele procura descrever uma história consistente sobre o futuro que nos ajuda a tomar decisões no presente. E é exatamente por isso que o plano decenal é revisto a cada ano, anualmente, porque reconhecendo esse dinamismo e atualizando as premissas para que a gente possa ter uma noção de qual é a relação custo-benefício de decisões que eu estou tomando hoje, a repercussão disso ao longo de 10 anos, né? Então, eu acho que é muito nesse espírito que o plano decenal está. Então, teve desvio. Ótimo, foi ótimo que teve esse desvio da Solar, porque trouxe mais diversificação, trouxe mais um recurso competitivo para a nossa matriz. Excelente e renovável, né? Então, não tem nada de errado a gente ter esses ajustes de rota, né? Pelo contrário, eu acho que é muito bem-vindo. Então, eu acho que... Agora, tentando responder, né, o que vem por aí que pode trazer... Eu acho que a eólica offshore ela é um elemento que tem características... É uma fonte, né, uma tecnologia que tem características que eu acho que são muito interessantes, olhando a evolução do setor elétrico, do sistema elétrico brasileiro. Eu acho que a eólica offshore ela tem alguns aspectos muito interessantes, como eu já mencionei. Eu acho que a evolução do parque termoelétrico brasileiro é uma questão também, eu acho que muito interessante, que a gente está vendo acontecer em função do novo mercado de gás, em função de toda a dinâmica do mercado global de gás natural liquefeito, da evolução do escoamento e da produção do pré-sal, enfim, eu acho que a evolução no perfil do nosso parque termoelétrico é muito interessante também, até frente ao próprio leilão de potência, né, de potência que foi feito em dezembro e que pode também trazer uma maior diversificação nesse perfil termoelétrico brasileiro. Agora, baterias eu acho que podem surpreender positivamente também, dependendo, obviamente, da evolução da regulação para os recursos energéticos distribuídos. Então, acho que tem um potencial, mas vai depender, né, a partir do momento que a gente tem um novo marco legal da geração distribuída, com uma evolução gradativa das parcelas transmissão, distribuição, encargos, o armazenamento ele começa cada vez mais fazer sentido, né? E a gente pode ver também, até pela valoração dos benefícios ambientais das fontes e, sobretudo, da emissão de gases de efeito estufa, que as baterias possam ajudar a compor soluções de suprimento de potência com renováveis, talvez até antes daquilo que a gente esteja vendo no plano decenal. Vai depender, obviamente, da evolução do mercado, dos custos, mas eu acho que é algo que a gente tem que estar monitorando para incorporar nas próximas edições. Mas são só algumas ideias. Tem usina reversível, tem hidrogênio, tem outras questões que vão aparecendo e longe da gente querer aqui ter bola de cristal, né? Exatamente. Não sei se o Renato tem alguma complementação sobre essa dimensão. Só tentar complementar um pouquinho, que eu acho que a gente, seguindo bastante nessa linha, dois aspectos que o Barral colocou, tanto a questão das incertezas, quanto a questão do papel do PDE, que não é acertar, mas preparar, né, a gente para as diversas possibilidades que podem acontecer. Nos últimos 2 planos, a gente falou bastante, acho que nos últimos 3, né, desde o PDE 29, a gente trouxe, né, a luz para o papel da modernização com ampliação das usinas hidrelétricas existentes, ou seja, isso nos levaria a fazer um melhor uso do nosso parque atual, ou seja, um ativo que nós temos muito valioso no nosso sistema, ele pode ser modernizado e essa modernização levar a um incremento de capacidade que vai ao encontro daquela questão toda que a gente falou no início sobre a menor gestão dos reservatórios, então a importância de fazermos um melhor uso. E acho que conversa muito com a questão dos recursos distribuídos que o Barral falou, o papel cada vez mais ativo do consumidor.
né? Então, soluções em resposta pela demanda, soluções em que o consumidor ele não só responda ao preço, mas ele participe mais ativamente, tendo um produto, quem sabe, no futuro, que permita o consumidor ser despachável pelo operador para que ele possa ser reduzido de acordo com um contrato, de acordo com algum vínculo formal, né, mais formal para o sistema, assumir um compromisso de fato com o sistema. Eu acho que esses são dois aspectos que o PDE a gente vem aprofundando a cada ciclo as nossas discussões e que são muito importantes, né? E aí eu ficaria muito feliz de ser surpreendido positivamente com a participação cada vez maior dessas opções do nosso sistema. Até porque a gente tem a resposta da demanda, né, que o Renato falou, esse período de escassez hídrica, né, mostrou que houve uma capacidade de mobilização dos grandes consumidores e um interesse muito grande em participar do mercado com a resposta da demanda. Então, só reforço o que o Renato colocou, né, que você eu acho que a tendência é a gente ter empresas que vão ser agregadoras de consumo para fazer essa gestão de serviços ancilares, flexibilidade, potência, e acho que é um baita potencial que a gente tem e que o plano decenal ele aponta ali, ainda que não seja tão transformador assim ao longo de 10 anos, mas já dá uma contribuição importantíssima. Agora, a regulação é importante que ela possa criar as condições para o florescimento desse mercado para a resposta da demanda. Entendi. Até porque a gente tem essa questão, só para complementar essa questão do agregador e tal, tudo mais, a geração distribuída, né, que como você citou, né, são 40, né, de 8 para 40 gigas, né, Thiago? E aproximadamente. E a abertura também no Mercado Livre também, né, com um consumidor mais ativo também nessa questão também, né? E a digitalização no meio disso tudo, sim, trazendo maior eficiência na gestão dos ativos e na coordenação de demanda e oferta. Sim. Olha, Thiago, Renato, a gente está aqui já com 50 minutos, já chegamos aos 50 minutos de entrevista e, olha, nem parece que foi tudo isso já, viu? Bom, eu só para terminar esse capítulo, porque ainda está em consulta pública, né? Ele pode ser deve ser alterado, mas provavelmente uma alteração mais pontual, mas não é a estrutura dele, a espinha dorsal do PDE está pronto, né? É esse, né? Aí vem a pergunta, né? O que vocês veem de espaços para aprimoramentos no PDE que não foram possíveis de serem aplicados nessa edição? Thiago, você comentou aí já sobre o PDE 2032, que já começou a ser feito, né? Já dá para dar uma visão do que começa a ser aplicado para o próximo PDE, que não foi possível nesse de 2031? Sim. Eu vou deixar o Renato começar essa, que ele tem pensado e discutido muito isso com a gente, eu acho que ele pode começar. Essa questão, essa abordagem que nós fizemos da restrição operativa, essa nova abordagem, também é importante deixar claro, ela trouxe um impacto que nós entendemos que foi exatamente no sentido que nós esperávamos, no sentido para o qual ela foi proposta, mas ela é ainda uma primeira abordagem. Então, para esse próximo ciclo, a gente continua debruçado, continua em interações com o pessoal do ONS, que é muito importante. Então, ter toda aquela fonte de dados que o Barral comentou, do operador, interações com a Agência Nacional de Águas para entender um pouquinho mais como podem funcionar essas restrições. Tudo isso é um processo que ele é sem volta e é contínuo, né? Então, daqui para frente, a gente acaba assumindo um compromisso, um objetivo de a cada plano trazer inovações, trazer melhorias. E eu faço sempre um paralelo com o que foi a nossa abordagem para o atendimento de potência 10, 12 anos atrás, em que nós começamos com uma metodologia que apresentava as necessidades e desde então ela vem até hoje avançando. A cada ciclo a gente tenta trazer um pouquinho mais. Então, o principal ponto que, nesse momento, eu diria que a gente tem de melhoria em mente é o avanço, seguir nesse caminho das restrições. Além disso, nós temos sempre aquele compromisso natural de todo o plano. A gente sempre tenta enxergar um pouco melhor a contribuição de cada fonte dentro desses OARIFs, como a gente já fez no ano passado, por exemplo. Nós estamos trabalhando novamente com
uma análise a partir da curva de carga horária. Então, nós temos interesse em trazer também uma nova discussão, e quem sabe isso pode gerar frutos para o próximo ciclo. O avanço em modelos, né, o uso de outras ferramentas computacionais. Então, tudo isso a gente está trabalhando, até porque o nosso cronograma ele é sempre muito apertado, e por vezes a gente tem diversas surpresas, né? Como, por exemplo, tivemos no ano passado. Ninguém esperava que íamos viver a situação que vivemos, e aquilo acabou atropelando todo o nosso processo, que culminou na gente precisar, como o Barral bem colocou, negociar prazo, rediscutir cronograma com o Ministério. Maurício, eu acho que um pouco seguindo a linha do que o Renato colocou, uma coisa que eu tenho refletido muito, estudado muito, e eu acho que o plano decenal tem espaço para evoluir nessa direção, uma análise de resiliência climática. A gente está falando aqui de incorporar restrições operativas de uma maneira cada vez melhor, né, aderente ao aumento dos outros usos da água e tal. Mas tem análises de resiliência climática, de capacidade do sistema de absorver eventos severos, extremos, e enfim, se recompor rapidamente, sem prejudicar muito o custo da energia e a própria segurança. Então, vou dar um exemplo, né? Há projeções que indicam que o número de dias muito quentes por ano pode aumentar ao longo dos próximos anos. Então, o número de dias acima de 40 graus. Né? Então, como é que o nosso sistema se comporta se a gente tiver 2 semanas de calor intenso generalizado no país? Né? Essas ondas de calor. A gente viu ondas de calor na Califórnia, a gente viu ondas de frio no Texas. Né? A gente tem a questão da escassez hídrica, né? Seguida de chuvas torrenciais. Então, essas análises, embora elas não sejam plenamente percebidas na metodologia, né, de planejamento atual, mas eu tenho a percepção de que cada vez mais vai ser importante a gente incorporar análises de resiliência climática para testar a capacidade desse sistema que está sendo indicado, né, nesses planos, de suportar impactos de eventos climáticos extremos. É um desafio, é uma coisa que está começando e está evoluindo no mundo inteiro. Acho que no Brasil não é diferente, e eu acho que fica como desafio, não para o plano decenal 2032, tá, Renato? Claro. Mas eu acho que é um desafio de médio e longo prazo para a gente incorporar cada vez mais. Legal. Bom, Thiago, Renato, obrigado. Obrigado, Maurício. Obrigado ao Canal Energia pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do plano decenal com a audiência de vocês. Obrigado.